pecadores e completamente dependentes da Tua graça e misericórdia, Pai. Abra nossa mente para a Sua palavra, Pai. Que seja o Teu Espírito nos conduzindo aqui no Teu Evangelho, Deus. Muito obrigado por ter piedade da nossa vida e nos ter trago aqui hoje. Amém, Pai. Amém, igreja? Acho que acredito que foi ontem, né? Foi ontem, eu não lembro, mas eu comecei a observar um pouco a Lua. Você já ouviu a Lua? Às vezes a Lua ela tá diferente, né? Às vezes ela tá aquela lua cheia, às vezes ela tá aquela lua, como posso dizer, aquela lua meia-lua, né? A Lua, em diferentes momentos, ela tem as suas fases. Amém? E quando vamos para a biologia, para o reino animal, você já viram aqueles calangos, aqueles largatos que mudam a sua cor, dependendo da situação, dependendo é um camaleão, o camaleão, dependendo da situação, ele muda, né, a sua cor, dependendo da situação que ele se encontra, ele muda ali a sua forma. E quando a gente vem para a igreja, a gente encontra a falta de fé, que assim como esses dois exemplos que eu usei, ela também muda a sua fase dependendo da situação. A falta de fé tem aquele ditado que as pessoas falam que o diabo ele aparece diferente em determinadas situações ou lugares. O diabo ele muda dependendo da situação. E a falta de fé é do mesmo jeito, igreja. Mas o que eu estou dizendo é que a falta de fé, ela é um filho muito próximo de Satanás. E ela está sempre enganando as pessoas e sempre mudando a sua forma. Um exemplo de falta de fé, um exemplo de incredulidade é o quê? Você ou então algum amigo seu já falou assim: eu sou tão pecador, Deus, que não tem jeito para mim, eu já cometi tantas falhas, já cometi tantos erros, eu peco tanto. Já viram alguém, ou então você mesmo já falou isso. E aí você fala assim: eu não posso ser tão presunçoso assim, eu jamais teria a coragem de pensar que Deus poderia me perdoar por causa dos meus pecados, eu cometi coisas terríveis. E isso também, igreja, às vezes a gente até engrandece uma pessoa assim, a gente fala assim: olha, essa pessoa é muito humilde, né? Essa pessoa, olha, ela reconhece seus erros, isso aí é uma característica muito boa. Só que essa pessoa, ela não está sendo ali humilde, ela está sendo incrédula, porque ela está duvidando da capacidade de Deus em perdoá-la. Então, a incredulidade ela aparece de formas que muitas das vezes a gente não enxerga. Naquele dia, acredito que foi domingo passado, eu falei que uma grande característica de uma pessoa que está amadurecendo espiritualmente é a capacidade de reconhecer os seus próprios pontos cegos. E a incredulidade ela aparece naquele ponto cego, que nós temos que fazer um esforço consciente para enxergá-la. Então, um outro exemplo também de incredulidade que aparece muitas das vezes, principalmente na igreja, e principalmente para as pessoas que se converteram recente, ou até mesmo para você que conhece o Evangelho, quando você tem o pessoal até fala que quando você sai da religião, sai daquela bolha e vai para o verdadeiro Evangelho, você é quase você está se convertendo de novo. Então, uma dúvida que pode surgir é: será se Deus vai continuar me amando? Será se eu sou mesmo um salvo? Será se, poxa, eu estou aqui hoje, eu estou aprendendo a palavra, eu estou aqui buscando, mas será se eu sou mesmo um salvo? Será se Deus vai continuar me amando no futuro? Ele está me amando hoje, mas será se no futuro Deus vai deixar de me amar? Então, isso também é uma forma de incredulidade. Por quê? Porque pensamos que Deus vai quebrar a sua promessa. Amém? Então, um outro exemplo também de incredulidade disfarçada é: será se Deus vai me ajudar no futuro? Porque às vezes passamos por um problema, passamos por uma dificuldade que às vezes é muito grande. A gente pensa assim: não, essa dificuldade agora, nem Deus pode me ajudar. Essa dificuldade, para Deus resolver minha situação, é só Ele descendo do céu e vindo aqui resolver para mim. Então, a gente pensa que por a gente não conseguir resolver os nossos problemas, por a gente tentar resolver nossos problemas e nos frustrar, a gente pensa que Deus também vai se frustrar. Então, a gente está sendo incrédulo também. Vocês conseguem entender como que a incredulidade está presente na igreja de forma disfarçada? Mas a pior falta de fé é aquela que te afasta de Cristo, é aquela que te afasta do Evangelho. É aquela que você fala assim: não, Deus não tem poder de me salvar, e você simplesmente sai do caminho. Essa dúvida, essa incredulidade, ela é como um muro que impede a pessoa de chegar até Cristo. Mas se eu fosse colocar ali uma tabela de piores pecados, ou um ranking ali, eu ia colocar como a incredulidade o pior pecado de todos. Por quê?
O pior pecado de todos é o traidor que se volta contra Deus, blasfeme e até nega a sua existência. Ideias de infidelidade, que costuma aparecer, é o deísmo. Você provavelmente já deve ter pensado assim, você provavelmente já teve o deísmo na sua vida. O que é o deísmo? É a pessoa que fala assim, não, Deus ele existe, mas ele está lá no céu e nós aqui na terra. Ele não se mete mais, ele criou o mundo, ele viu que as pessoas erraram, então ele abandonou o mundo e está por isso. Isso é um deísmo. Ou até mesmo o próprio ateísmo, que a pessoa fala assim, não, Deus não existe. A pessoa chega a afirmar isso. Mas, esses são os piores erupções dessa falta de fé. E a incredulidade, igreja, ela começa assim, pequenininha, ela vai crescendo, ela vai aumentando, até que a pessoa fala, Deus não existe. Amém? Então, é como se você tentasse derrubar Deus do seu trono. É como se você estivesse desafiando o Criador com arrogância e dizendo, eu que decido o que é certo e o que é errado. Você basicamente fala assim, eu vou ser o Deus de Deus. E é até estranho isso, porque duvidar, igreja, duvidar é pecado. Duvidar é pecado. É até estranho falar assim, pensar que algumas pessoas pensam que duvidar de Deus não é errado. Porque elas dizem acreditar em outras partes da fé, mas não consideram que a incredulidade um pecado. Mas o John Piper ele fala o seguinte, a verdade é sólida como uma torre. Ela não precisa de mentiras ou truques para se sustentar. A palavra de Deus permanece firme contra qualquer ideia humana. Nunca diga que a incredulidade não é pecado, porque a própria Bíblia diz. Aí eu convido os irmãos a abrir em João 3,19. Não, João mesmo, é Evangelho. Isso, não é epístola não, é Evangelho mesmo. Na verdade, vamos começar no 18, a gente vai para o 19. João, Evangelho 3,18 e o 19. Amém? Vou ler por conta do tempo. Mas diz assim, que quem nele crê não é julgado. E o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome unigênito de Deus, não crê no nome do unigênito de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Vocês conseguiram entender que o terrível pecado da incredulidade, ele está dizendo bem claro para a nossa vida que o quê? Que quem não crê já está condenado. Em algumas versões já fala essa palavra, condenado. Quem não crê já está condenado. Se você tem incredulidade, você já está condenado. Então, ele fala assim também que, porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. A gente vai, depois deixar essa Bíblia aberta em João mesmo, e está mostrando para a nossa vida que o quê? Incredulidade, ela é sim um pecado. Não crer é sim um pecado. John Piper ele também fala que, como pode eu, como uma partícula de poeira, negar o que Deus diz? Como pode eu, no auge do orgulho humano, achar que posso desafiar Deus com a minha incredulidade? E a incredulidade, igreja, ela é a raiz do pecado. A incredulidade é a raiz do pecado. Se fosse possível você juntar todos os pecados em um só, pense aí nos piores pecados que existem: assassinato, blasfêmia, luxúria, adultério, qualquer outra coisa horrível que você possa imaginar. A incredulidade ela vai estar no topo. Ela é como se fosse o rei de todos os pecados. E é a maior criação de Satanás. É a sua obra-prima. A incredulidade é a obra-prima de Satanás. Você pode voltar um pouco no tempo, e lá na história da humanidade, você vai lá no Jardim do Éden, como é que o diabo tentou Eva? Não foi falando um monte de coisa, não, ele chegou com Eva com uma faísca de dúvida, perguntando assim, você tem certeza que Deus disse isso? Será se você vai passar mesmo por isso? Será se você vai morrer mesmo? Ele vem com a dúvida para Eva. E será se ele falou sério quando ele disse que você não podia comer aquele fruto? Gênesis 3, versículo 1, para quem quiser depois abrir. E a dúvida plantada pelo diabo, igreja, foi o começo de tudo. Quando Eva começou a questionar, ela abriu porta para a desobediência, tocou no fruto, e assim o pecado entrou no mundo. Com a faísca de dúvida, de incredulidade. Vocês conseguem entender como que a incredulidade ela é um pecado terrível?
Daquele momento, a incredulidade tem sido a origem de muitos outros pecados e tragédias. Mas foi através dessa incredulidade, que é aquela primeira faísca de dúvida, que todos os outros pecados entraram no mundo, porque primeiro veio a curiosidade, primeiro veio a dúvida. E desde então, a incredulidade ela tem sido o pai de todos os pecados que vieram. Mas a gente pensa assim, geralmente na incredulidade, quando a gente fala de incredulidade, a gente pensa logo nas pessoas que são ateus, né? A gente pensa, não, aquela pessoa ali é incrédula, ela está julgada, condenada porque não crê. Mas você sabia que hoje em dia existe o cristão incrédulo? É até assim, é estranho falar uma palavra dessa. Como é que pode um cristão ser incrédulo? Hebreus 11, versículo 6, amém? Pode abrir, amém. Abrir sua Bíblia em Hebreus 11, versículo 6. Hebreus 11, versículo 6. É um versículo bem conhecido, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. O que eu quero dizer com esse versículo é que a incredulidade, igreja, ela deixa a gente incapaz de realizar qualquer coisa que realmente agrade a Deus. A incredulidade, se você quiser anotar, a incredulidade ela deixa a gente incapaz de realizar qualquer coisa que realmente agrade a Deus. Mas eu quero deixar claro aqui, igreja, que eu não estou dizendo que virtudes como honestidade ou sobriedade não são boas. Eu não estou falando para você que você tem que ser agora um péssimo pai, um péssimo filho, que você tem que ser uma pessoa que está querendo se dar bem em tudo, que você tem que ser uma pessoa egoísta, não. Eu não estou falando isso. Aliás, eu encorajo você a praticar tudo que é puro e amável e de boa reputação. Eu encorajo você a fazer as coisas que são boas. Para falar assim, né, o português, para a gente entender. Você tem que ser sim um bom marido, você tem que ser sim um bom pai. Eu não estou falando que isso é errado. Você tem sim que buscar um trabalho que lhe pague mais. Você tem sim que buscar. Eu não estou falando que essas virtudes são erradas. Mas o que eu estou falando é que, sem fé, se você não crê, essas virtudes elas não têm valor diante de Deus. Essas virtudes elas podem ter valor aqui na terra, mas diante de Deus elas não têm valor, essas virtudes. Então, o que eu quero dizer é que você pode trabalhar, você pode ter vários diplomas, você pode ser o maior pai do mundo, a melhor mãe, você pode ser aquela pessoa prestativa, aquela pessoa que cuida, que faz um monte de coisa. Mas se você não crê em Deus, essas virtudes não têm valor algum. Então, e não pense também que só porque você pensa que você vem no culto uma vez ou outra, e que você vem aqui, não, eu sou uma pessoa que crê em Deus. Não, você não está crendo. Amém? Então, todas as boas obras feitas sem confiar em Deus, sem fé, são pecados disfarçados. E eu citei aqui alguns exemplos de incredulidade que existe hoje em dia. Uns exemplos de incredulidade: ansiedade, orgulho, impaciência, cobiça, amargura, abatimento ou depressão. Eu citei esse exemplo de incredulidade que muitas das vezes estão presentes em nossa vida e nós não sabemos. Mas, voltando agora para aquele outro assunto, ansiedade como incredulidade. Naquele dia eu falei um pouco, só que não deu muito tempo para enfatizar. Mas, ansiedade, o que é ansiedade? É um sentimento que sufoca, é um sentimento que altera a nossa percepção da realidade. Mas se eu te dissesse, igreja, que ela não é apenas uma emoção passageira, a ansiedade não é apenas uma emoção passageira, que ela pode ser a raiz de muitos outros problemas na sua vida. Pense comigo, ansiedade por causa do dinheiro pode transformar você em uma pessoa avarenta, uma pessoa que cobiça, uma pessoa amesquinhez, pode levar a ansiedade por causa do dinheiro, pode levar você até a roubar. A gente vê um exemplo em dízimo, em oferta, ou em oferta de gratidão. Então, quando algum irmão precisa da nossa ajuda, a gente não dá, porque a gente pensa assim, não tenho nem para mim, a pessoa se falta amanhã na minha vida, como é que vai ser? Por que nós falamos isso? Porque nós não confiamos em Deus, não acreditamos em Deus. Então, é por isso que a gente age desse jeito, egoísta, porque nós temos essa preocupação com o nosso dinheiro e nosso financeiro. Ansiedade pelo sucesso. A ansiedade pelo sucesso, ela pode te transformar em uma pessoa impaciente e agressiva. Você já viu aquelas pessoas, não, eu estou focado aqui, sai de perto de mim, não quero nem falar contigo agora, porque eu estou focado aqui no meu sucesso, tu atrai muito, você é muito pessimista aqui, você não está me ajudando em nada. Então, a ansiedade com sucesso faz você se transformar em uma pessoa impaciente e agressiva.
Ansiedade pelo medo da rejeição pode te tornar frio, distante, incapaz de conectar verdadeiramente com os outros. Às vezes uma pessoa ela tem tanta ansiedade em ser rejeitada que ela acaba não, a pessoa vai te abraçar e você fala assim, não, sai, não quero. Não, olha aí, beleza, não quero falar contigo, porque tu pode me rejeitar, eu tenho muita essa ansiedade, eu tenho muito esse medo de ser rejeitado. Ansiedade sobre passar uma boa imagem. Você fica tão ansioso querendo passar uma boa imagem que você acaba mentindo, você acaba mostrando uma pessoa que você não é. Então, você consegue entender como que a ansiedade, que ela gera vários problemas em nossa vida? Ela não é só aquela emoção, aquele sentimento que sentimos. E a raiz da ansiedade, ela é mostrada em Mateus 6, 25 ao 34. Eu vou ler por conta do tempo, mas 4 vezes ele nos instrui. Não se preocupem. Nesse versículo, se você estiver passando um momento de ansiedade, abra sua Bíblia em Mateus 6, 25 ao 34. Ele fala 4 vezes, não se preocupem. Depois ele fala, não andem ansiosos pela vossa vida. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Não vos inquieteis dizendo, o que comeremos? Não vos inquieteis com o dia de amanhã. A mensagem é clara. Mas o que realmente, igreja, causa essa ansiedade? A resposta está no versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Mas o que eu quero dizer para vocês, igreja, que algumas pessoas até questionam, quando eu falo, igreja, que a ansiedade ela é pecado e a raiz dela está na incredulidade, eu não estou pegando o seu problema e diminuindo ele. Não, muito pelo contrário, eu estou ensinando, eu estou mostrando como você combater esse pecado na raiz. Porque muitas vezes a gente corremos para remédio, corremos para pessoas, corremos para amores, tudo por conta disso. E a Bíblia está deixando claro onde temos que ir, na raiz, que é a incredulidade. Entendeu? E isso, igreja, quando eu falo assim que a ansiedade ela está conectada com a nossa incredulidade, que é o quê? A raiz da ansiedade é a falta de fé naquilo que ainda está por vir. Quando duvidamos do cuidado de Deus, nossa mente se enche de medos e inseguranças. Mas você pode olhar assim, tá bom, agora tu tirou um problema e colocou outro maior ainda. Porque antes eu pensava que a ansiedade era só uma emoção na minha vida, agora eu acabei de descobrir que eu estou sendo incrédulo. Mas pense no exemplo, você vai no médico porque fazer um exame de rotina e você está sentindo muita dor na sua cabeça. Você, estou com uma dor de cabeça absurda, estou com uma dor de cabeça que não passa. E aí você resolve ir ao médico para resolver essa dorzinha de cabeça. E o médico fala para você, olha, você está com câncer na sua cabeça. Aí você pode pensar, meu Deus, isso é terrível. Você acabou de descobrir um problema, mas o médico fala para você assim, não se preocupe, você descobriu cedo e tem como acabar com ele antes que ele lhe prejudique, mais ainda. Então, apesar de ser uma má notícia descobrir isso, agora você está descobrindo que você teve um problema e que você pode tirá-lo. E o melhor médico para fazer isso é Deus. Amém? Então, saber que a ansiedade ela é causada por uma falta de confiança na graça futura. Isso pode ser assustador para a nossa vida, mas, ao mesmo tempo, igreja, é um grande alívio, sabe? Porque agora sabemos exatamente onde agir. Amém? E a boa notícia é que esse problema ele tem solução. Essa incredulidade ele tem solução. Amém? Só dar uma pausa para a água aqui, tá? Só que agora eu falei, né, que esse problema da ansiedade na nossa vida que também é muitas das vezes uma idolatria no nosso coração. Só que como fugir dessa ansiedade que muitas das vezes aparece, acaba com o nosso mundo, a gente não consegue ter como reagir e muitas das vezes estamos sozinhos. Como fugir disso? Igreja, imagine você em uma corrida. Você está correndo ali, você está num carro e você tem um rival. E esse rival que está correndo contra você, ele joga lama no seu para-brisa. E aí o que acontece? Você perde a visibilidade, por um instante, você perde toda a visão. Mas isso não significa que você vá parar a corrida ou que você escolheu o caminho errado. Na verdade, o inimigo, igreja, ele quer fazer exatamente isso, desestabilizar a nossa trajetória. E agora o que você faz diante de um obstáculo desse? Seu inimigo jogou lama no seu para-brisa, você não consegue enxergar, o que você faz? Você para e desiste? Não, você para, você limpa o seu para-brisa e você o quê? Continua.
Então, da mesma forma, igreja, a ansiedade, quando ela surge, obscurece a nossa visão da glória de Deus, isso não significa que a nossa fé tenha falhado ou que estamos fora do caminho. Na verdade, é um sinal claro que a nossa fé sim está sendo atacada, mas o que determinará a sua vitória contra esse pecado vai ser a capacidade de você reagir. E como é que você reage? Acreditando nas promessas de Deus e acreditando em Deus. É isso. A ansiedade está na raiz da incredulidade. Mas é tão interessante porque em Salmos 56, versículo 3, ele fala de uma batalha interior. Ele diz assim, não precisa abrir, mas vocês podem anotar. Ele diz assim, em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Isso nos lembra, igreja, que a luta contra o medo, ele é inevitável. E o temor, igreja, ele vai vir. O temor, ele virá. Mas o que fazemos com ele é que realmente importa. Amém? Então, a Bíblia ela não vai te prometer um caminho livre de ansiedade. A Bíblia não vai te prometer que você não vai ter problema, não. Ao contrário, ela nos ensina como lutar quando ela aparece. E 1 Pedro 5,7, agora voltando para aquele assunto daquele domingo, ele fala assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de vós. Isso aqui não é uma promessa de injeção de ansiedade, de problema, não, mas sim é um convite para entregar nossas preocupações nas mãos de Deus. Quando a lama atinge o nosso para-brisa, quando começamos a perder a visão, a chave não é desistir, mas sim limpar a visão. Amém? Então, a batalha contra a ansiedade é, na verdade, um combate contra a incredulidade. Quando a mente ela é invadida pelo medo, a nossa fé ela se enfraquece. Mas a boa notícia é que esse caminho, igreja, essa luta, ela não é sem esperança. E o caminho para vencer esse pecado é confiar na graça futura de Deus, na graça que ainda há de vir. E em Jeremias 29:11, ele fala assim, eu sei que os planos que tem para vós, diz o Senhor, planos de paz, não de mal, mas para vos dar um futuro e esperança. Amém? Quando lemos, igreja, a promessa de Deus e oramos por sua ajuda, a nossa fé ela é fortalecida. E a ansiedade ela começa a dissipar nas nossas vidas e voltamos a enxergar o caminho claro que Ele preparou para nós. E aí você pode falar assim, não, Sam, mas a ansiedade que eu sinto é porque eu me sinto muito fraco, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com isso, não. É porque eu me sinto muito fraco, não quer dizer que eu estou sendo incrédulo, é que eu me sinto fraco. Você também está sendo incrédulo. Porque se você lesse a Bíblia e lisse lá em 2 Coríntios 12, versículo 9, você ia ver que o quê? A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então você não tem que estar preocupado por se sentir fraco. Você também, muitas das vezes também ficamos ansiosos por tomar uma decisão. Meu Deus, que decisão eu tomo para a minha vida? Eu estou aqui, naquele domingo também do Ano Novo, acredito que foi, eu falei assim, você fica de frente com uma situação. Eu pego esse caminho ou esse outro. Aí fica uma neblina na sua frente, você não consegue enxergar nada. Amém? Você fica ali, meu Deus, o que eu faço agora? E você fica ansioso, você não dorme, você se maltrata. Por quê? Porque você também não acredita na promessa que está escrita em Salmos 32, versículo 8, que diz assim, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sobre as minhas vistas te darei o conselho. Então está tudo aqui na palavra, está tudo aqui o que precisamos saber. Por isso que sofremos, sabe por quê? Sofremos porque não lemos a Bíblia de Deus, porque não acreditamos que a palavra de Deus é o suficiente para a nossa vida. Então, também pode surgir ansiedade de como, assim, eu fico muito ansioso porque eu não sei como é que eu vou tratar os meus filhos, se eu vou conseguir sempre tratar eles bem, sempre botar eles numa escola boa, sempre vesti-los, porque a Bíblia fala assim em Mateus 7:11, se vós, sendo maus, saber dar boas coisas ao vosso filho, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará as coisas boas que lhe pedir. Então Ele cuida. Mas por que nós sofremos? Porque somos incrédulos, somos ansiosos. E quando eu falo isso, igreja, eu não estou diminuindo esse pecado, não estou falando, não estou diminuindo, eu estou falando só a raiz dele. Amém? Então, um outro exemplo também de ansiedade, também às vezes você pensa, voltando para aquele ponto que eu falei no início, você pensa assim, será se Deus vai me sustentar até o fim da minha jornada? Será se Deus, poxa, eu estou tão empolgado agora, mas será se eu vou continuar com isso até o fim? Será se eu não vou me desviar dos caminhos de Deus? Você pensa assim porque você também não acredita na promessa de Deus, que fala assim, ele pode salvar totalmente os que por ele se chega a Deus, vivendo para sempre intercede por eles, ou seja, Ele vai te sustentar.
Ele vai te sustentar no caminho. Amém? Então, tudo isso, igreja, na nossa vida, ela é incredulidade porque não acreditamos na promessa de Deus. Não acreditamos na graça que ainda há de vir, na fé que ainda há de vir. Então, a gente age assim, nessa graça futura. A gente age assim porque não acreditamos nela. Um outro exemplo também de incredulidade é o orgulho. Amém? Aplauda o Senhor só para me tomar uma água. Um outro exemplo é o orgulho. O orgulho, igreja, ele vem como uma forma disfarçada de incredulidade. Esse aqui, ele aparece até que não é incredulidade, mas é. O orgulho ele é um sentimento de superioridade, ele não é apenas, igreja, um sentimento egoísta ou arrogante. Ele é uma busca por satisfação. O nosso orgulho é uma busca por satisfação. E o que acontece? Ao invés de encontrar essa satisfação em Deus, encontramos em nós mesmos. Então, o orgulho ele é um reflexo de nossa incredulidade. O orgulho é um reflexo de nossa incredulidade. Quando somos orgulhosos, estamos afirmando que sabemos mais do que Deus. Então, e confiando em nós mesmos. E tem pessoas que abrem a boca para falar assim e se gloreia, né? Tipo, falando assim, ai Deus, eu sou muito orgulhoso. Entendeu? Fica se achando, né? Falar o linguajar mesmo. Fica se achando, dizendo assim, eu sou muito orgulhoso mesmo. Eu não perdoo, não. Eu não estou nem aí. Sou orgulhoso e acha isso como uma qualidade. Se orgulha de ser orgulhoso, como a irmã Vanessa falou. Então, o orgulho, igreja, ele é uma busca pela autonomia. O orgulho é o desejo de controle, de determinar o nosso próprio destino. E está por trás de tudo isso, da incredulidade. Cada vez, igreja, que nos afastamos de Deus, acreditamos que podemos ser autossuficientes. E o orgulho, ele nos faz acreditar que podemos alcançar a verdadeira satisfação e segurança por conta própria. Então, mas na realidade, esse orgulho ele nos distancia da única fonte que pode nos dar satisfação duradoura e eterna. E tem até um orgulho, que esse aqui eu confesso que é uma surpresa. Mas tem uma situação que é a ironia do orgulho fraco. Porque o orgulho, igreja, ele não é sempre grandioso. Quando eu falo de uma pessoa orgulhosa, geralmente vem aquela pessoa na mente que se acha, né? Aquela pessoa que está ali, não sei o quê, e eu sou melhor que vocês, ou então eu não perdoo. A gente sempre pensa nessas pessoas. Mas você sabia também que, às vezes, o orgulho ele se disfarça de fraqueza? O orgulho, muitas das vezes, se disfarça de fraqueza, o que torna ainda mais difícil de identificar. Mas o que eu quero dizer com o orgulho que se disfarça de fraqueza? O orgulho fraco, esse orgulho, ele se apresenta como o quê? Autopiedade. Ao invés da pessoa se firmar, ela se vitimiza. Então, é aí que surge a verdadeira ironia desse orgulho fraco. É que a autopiedade, ela não parece ser um orgulho. A autopiedade, ela não parece ser um orgulho, mas na realidade ela é uma busca por reconhecimento e valor. Mas o que eu quero afirmar é que às vezes uma pessoa ela fica se diminuindo tanto, que às vezes você pensa, coitada, essa pessoa nunca que vai ser orgulhosa. Não, essa pessoa está morrendo de orgulho e soberba. E ela está usando isso como autopiedade, porque a autopiedade é o orgulho não aplaudido. Então, o John Piper, não sei se foi o John Piper ou se foi o Charles Spurgeon, mas ele dá um exemplo interessante, que ele fala que é uma pessoa que, eu não lembro se era um músico, mas ele fala assim que um músico, dá o exemplo como músico, né? Ele fala assim, um músico falava para todo mundo que ele era ruim. Aí um irmão foi lá e falou que era ruim. Aí ele saiu da igreja. Essa pessoa se achava ruim? Não, não se achava. Por isso que você faz assim, eu sou tão feio. Aí o pessoal fala assim, você é feio mesmo. Aí você fica chateada. Você fica chateada, ah não. Aí, por quê? Porque você tem a ironia do orgulho fraco. A autopiedade em forma de orgulho. Entendeu? Então, a autopiedade é quando... A autopiedade, ela parece ser estranha porque normalmente nós associamos ela à vulnerabilidade. Mas, na verdade, ela é uma forma de orgulho não aplaudido. Ela surge não de um senso de indignidade, mas de uma sensação de dignidade que ninguém percebeu. Aí você fala assim, eu mereço mais, o seu ego ferido, você fala isso. O orgulho que não encontra aplausos, ele se esconde na tristeza e na queixa. Então, um outro exemplo também de incredulidade, já finalizando por causa do tempo, né? Mas é a impaciência. Você percebeu que quando você está sendo impaciente, você também está sendo incrédulo?
Porque a impaciência, ela surge que quando duvidamos da sabedoria do tempo de Deus, ou na bondade de sua orientação. Porque ela aparece, geralmente a impaciência aparece no nosso coração quando nossos planos são interrompidos ou destruídos. Um exemplo de impaciência é quando você está no sinal vermelho, e aí aquele sinal parece que nunca vai abrir. Aí você fala assim, pelo amor de Deus, hoje esse sinal vai passar 1 hora aí parado. Amém? Aí você fala, não, esse sinal não abre. Mas se você pudesse olhar com os olhos de Deus e visse que aquele sinal vermelho estava te prevenindo de um acidente, aí você passava 5 horas lá, né? Quietinho na sua, porque agora você já está crendo. Ou aquela fila no banco, aquela espera. No SPA, está te provando que o quê? Está te provando que o quê? Que está te protegendo de uma situação que ia acontecer. Você está na fila esperando, se você saísse, sei lá, uns 5 segundos depois, você podia ser assaltado, aí você ia esperar. Então, a incredulidade, igreja, ela tem um destino. Amém? Vemos que todos nós, provavelmente você se encaixou em algum desses pontos. Provavelmente você se encaixou e você acabou de ler em João que quem não crê vai ser condenado. Já está condenado. Aquele que não crê será condenado. Então, para finalizar, vamos abrir nossa Bíblia em 2 Reis 7,19. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Misericórdia. Fácil não, amar. O Senhor. 2 Reis 7,19. A gente vai ver o que vai acontecer com a nossa vida se a gente não deixar de ser incrédulo. Ou pelo menos lutar contra isso, porque a vida de um cristão ela é um combate. Amém? 2 Reis 7,19. Eu já vou começar a ler por conta do tempo. Aquele capitão responderá ao homem de Deus. Ainda que o Senhor fizesse reinar do céu, poderia suceder isso, segundo essa palavra. Disse o profeta, eis que tu o verás com teus olhos, porém disso não comerás. Amém? Essa última frase, você verá com seus próprios olhos, mas não comerá disso. Esse é o destino das pessoas que não acreditam, que são incrédulas. Ouçam bem, incrédulos, você podem até ver a bondade de Deus, até ouvir sobre sua misericórdia, mas não vão provar. Então, a incredulidade, igreja, ela é um impedimento espiritual na nossa vida. Amém? É tão interessante isso porque muitos cristãos, eles não conseguem se alimentar espiritualmente, mesmo ouvindo pregações. Vocês já ouviram pessoas assim que vêm para a igreja, mas não conseguem se alimentar espiritualmente? Se você realmente acreditasse em Deus, você iria sim se alimentar espiritualmente. Por que você não consegue se alimentar espiritualmente quando você vem para um culto? A resposta é clara: a falta de fé. Porque se você acreditasse um único sermão, uma única palavra seria o suficiente para alimentar a sua alma, mas você não acredita. É por isso que você vem para a igreja, muitas das vezes não tem mudança. Então, igreja, o que eu quero dizer é que não é o quanto ouvimos, não é o quanto você pode passar 3 horas, um dia todo ouvindo uma pregação aqui, mas se você não receber com fé, nada faz diferença. Se você não acreditar, não faz diferença. A fé, igreja, ela transforma a palavra em um sustento espiritual. Mas o que acontece com a nossa vida? A gente vem para a igreja, a gente dorme, a gente ignora a palavra de Deus. Jonathan Edwards, ele fala uma seguinte frase que é forte, que ele fala o seguinte: Deus nos deu a revelação da sua palavra, não para que simplesmente a conheçamos, mas para que vivamos por ela. E ignorá-la é a mais fatal das loucuras. O que eu estou dizendo é que você não tem que vir para um culto e ficar ignorando a Deus. Você não tem que vir para um culto e pensar em jogo, e pensar em um monte de outras coisas, porque você está ignorando. Jonathan, ele fala o seguinte: se você faz isso, é melhor que você nem tenha existido. E muitas das vezes as pessoas ouvem isso e elas usam como respaldo para pecar. Elas ouvem assim: é verdade, o pastor lá falou lá que se eu vou para a igreja, se eu vou assim para ficar voando lá, é melhor nem ir. Eu não estou falando isso para respaldar o pecado, eu estou falando isso para alertar você. Então, quando você ignora Deus, não é apenas ruim para você, igreja. Quando você ignora Deus, quando você rejeita o sermão de Deus, é ruim para você, para a sua família, para as pessoas que vocês amam. Porque o pecado, ele não atinge apenas a você, ele atinge tudo ao seu redor. Então, eu botei aqui até um subtítulo como Os Observadores. Ele vendo, mas não participando. O que eu quero dizer é que as pessoas veem as grandes obras de Deus à sua volta, mas não participam delas. Eles estão convidados a um banquete, mas não provam da comida. Espiritualmente, é impossível se alimentar apenas assistindo ou ouvindo. Muitos vêm à igreja, infelizmente, por curiosidade. O que é que o irmão vai falar hoje? Hoje é o irmão Juca que vai falar, hoje é a irmã Liseu, hoje é a irmã Vanessa. Bora lá ver o que ele vai falar.
Vamos ver lá. Vem à igreja apenas por curiosidade. Vem à igreja apenas para analisar. Um faro teológico, né? Como dizem. Então, eles vêm, mas não experimentam a transformação que Deus oferece. Igreja, quando isso acontece, as pessoas estão sendo tocadas. Você vê ao seu redor pessoas sendo transformadas, pessoas clamando por misericórdia, clamando por salvação, e você não muda. Por quê? Porque simplesmente você não acredita em Deus. Então, você tem uma incredulidade constante no seu coração. É por isso que continua. Às vezes as pessoas falam, eu venho, mas eu não consigo mudar, eu não consigo me sentir atraído. É simples. Você não tem fé, você não crê. Porque quando você crê, você começa a ter mudança na sua vida, você começa a acreditar. Então, a incredulidade faz que você permaneça no meio de um avivamento e não aconteça nada com você. Agora eu quero dar uma ênfase nessa palavra que eu acabei de falar. Avivamento, igreja. Quando eu falo de avivamento, eu não estou falando dessas bagunças que muitas igrejas fazem. Amém? Principalmente pentecostais e neopentecostais, em sua grande maioria, não são todas. Mas é uma bagunça, é pessoas pulando, pessoas rodando, um monte de grito, um monte de coisa. Eu não estou falando de avivamento, que é isso. Não, avivamento é quando pessoas estão sendo transformadas, são pessoas que estão buscando a palavra de Deus, pessoas que estão clamando por misericórdia. Porque muitas das vezes a gente acha que Deus só está presente nesses lugares. A gente acha que Deus só está presente nesses avivamentos. Mas não, avivamento é pessoas clamando pela palavra de Deus. Avivamento é isso. Eu não estou falando também que é errado. É errado agora eu pular, eu cantar, eu bater palma. Não, não é errado. Amém? Só que você buscar apenas isso e se basear apenas por experiência, você está completamente incrédulo. Muitas vezes as pessoas procuram experiência, mas não procuram a Bíblia. Aí fico procurando o profeta, fico procurando sonho, visão, um monte de outras coisas. Mas pergunta se a pessoa lê a Bíblia. Não lê. Por quê? Por isso que o povo ele vai parecendo por falta de conhecimento. Então, às vezes a gente vem num culto onde tem um irmão tocando violão e uma irmã cantando e um pastor dando exposição da palavra. Exposição da palavra, e vai versículo por versículo explicando. A gente pensa assim, hoje o culto não foi legal. Hoje o culto, Deus não falou comigo. Hoje o culto estava muito frio. Hoje o culto não foi avivado. O culto não tinha Deus no culto. Sabe por que você pensa assim? Porque você quer experiência e não transformação. Então, é por isso que as pessoas falam que chama as igrejas de, tá um picolé essa igreja. Meu Deus. Aí você vai num culto onde está toda a banda completa, onde está todo mundo cantando, aí você fala, não, aqui, olha, o profeta lá falou comigo, igreja. Vocês têm noção que quando você busca profetada, quando você busca pessoas para falar, eu estou falando de profetada, eu não estou falando de direção espiritual. Quando você procura a pastora para, não, pastor, eu quero um direcionamento, isso não é profetada. Mas quando você busca profetada e essas coisas, você está botando a suficiência da Bíblia em jogo. Você está dizendo que a Bíblia não é suficiente. Igreja, a Bíblia é completa. Martinho Lutero, há 500 anos atrás, quase foi morto, porque ele simplesmente falou o seguinte, somente a Escritura. Somente a Escritura. E, finalizando, o futuro da incredulidade. O mais assustador de tudo está por vir. Não é o julgamento que enfrentamos agora que devemos temer, mas sim o que está vindo no futuro. Tem um pregador que o John Piper ele fala muito no seu livro, que ele é eu não sei pronunciar, mas é o Whitefield, que ele diz. George Whitefield, esse cara. Ele fala que esse pastor ele só vinha falando, aí ele está vindo, aí ele está vindo, aí ele está vindo. O que o John Piper ele dá uma ênfase para a nossa vida é que haverá um dia, igreja, de condenação final. Um dia em que o tempo vai ser encerrado. E a eternidade vai começar. E muitos verão, igreja, com os próprios olhos o que Deus faz, mas não vai participar. Não vai participar. Segunda Reis fala, você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá disso. Esse é o destino da incredulidade. Ver, mas não participar. Porque toda incredulidade vai ser sanada um dia. No dia do juízo final, as pessoas vão ver. Amém? E seremos apenas, se continuar com essa incredulidade, seremos apenas espectadores daquilo que Deus faz. Mas devido à nossa falta de fé, ficaremos à margem daquilo que Ele preparou para os seus. Igreja, quando eu falo isso, eu não estou condenando aqui todo mundo, não. Porque ainda há tempo para se arrepender da nossa incredulidade. E provavelmente, em alguma parte da nossa vida, vamos ser incrédulos. Só que, lembra aquele exemplo que eu usei da corrida? Você não vai parar, você vai limpar e vai continuar. Amém, igreja? Então, que cada dia possamos buscar arrependimento, pedir, clamar por misericórdia, porque nós não podemos correr atrás do arrependimento e nem de uma mudança, mas temos que clamar para Deus ter misericórdia na nossa vida e não levar essa mudança a esse arrependimento, porque é somente Ele, é um dom. Amém? Então, eu agradeço a oportunidade. Amém? E que vamos louvar. Amém, mãe?
Que necessário ouvir tudo isso, a começar na minha vida. Amém? É uma guerra constante, né? Quero nessa noite ainda dar continuidade. Acho que agora a gente vai apanhar um pouco menos. O que vocês acham? Vamos aplaudir o Senhor pela vida da nossa irmã Mayumi. Amém? Amém, glória a Deus. O Senhor venha te controle, irmã. Olha o conselho. Fique à vontade, irmã. A Júcia não aguenta mais, hoje só é quarta-feira. Que o Senhor possa usar, falar aos nossos corações, amém? Através da nossa irmã, através de todos aqueles que estão aqui sendo usados pelo Senhor, né? Ontem foi maravilhoso também, segunda-feira, para a glória do nosso Deus. Como eu tenho falado, muito aprendizado para as nossas vidas. Amanhã a gente tem afirmação em Cristo, só me confirma esse tema, né? Afirmação em Cristo e a raiz da insatisfação, né? Temas também extremamente necessários. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Graças a Deus, igreja. Eu também acho que vocês vão apanhar um pouquinho menos agora. Amém? O tema de agora é alegria com propósito, amém? Anote aí. Vamos lá, sem perda de tempo. E o primeiro tópico, a busca humana por diversão. Amém? A busca humana por diversão. A diversão, como um desejo natural, né, do ser humano, ela faz parte de um design de Deus para a humanidade, amém? E mais devido ao pecado, esse desejo ele se distorceu. E o grupo Titãs, você conhece o grupo Titãs? Sim. Eles têm uma música que o nome dela é Diversão. E ela começa assim: a vida até parece uma festa. E o refrão ele diz assim: às vezes qualquer um faz qualquer coisa por sexo, drogas e diversão. E tudo isso só aumenta a angústia e a insatisfação. Às vezes qualquer um enche a cabeça de álcool atrás de distração. Mas nada disso às vezes diminui a dor. Nós somos fascinados pelas coisas da terra, né, igreja? E o desejo por diversão e prazer tem sido, né, uma busca constante, seja através de música, de dança, de jogos, celebrações, né? Nós sempre procuramos escapar das dificuldades da vida e se entregar a esses momentos de alegria, né? Isso reflete uma necessidade natural do ser humano, que é encontrar descanso e prazer. E a diversão, ela, sem conexão com o propósito divino, ela pode se tornar um fim em si mesma, né? Quando nós buscamos a diversão de uma forma egoísta, sem considerar, né, o impacto que vai ter nas nossas vidas, acaba se tornando uma tentativa de preencher esse vazio, né, que a gente tem. Vamos abrir em Eclesiastes. Eclesiastes 2, a gente vai ler do 1 ao 11, amém? Vamos lá. Disse eu no meu coração: ora vem e eu te provarei com alegria. Portanto goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Ao riso disse: está doido e de alegria. De que serve esta? Busquei no meu coração como estimular vinho a minha carne e entregar-me à loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizeram debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Fiz para mim hortas e jardins e plantei neles árvores de toda espécie de fruta. Fiz para mim tanques de água para regar com eles o bosque em que reverencio as árvores. Adquiri servos e servas e tive servos nascidos em casa. Tive também grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, de instrumentos de música de toda a espécie. Fui engrandecido, e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejarem os meus olhos não lhes neguei, nem retive o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos,
como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e vi que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Essa passagem ela nos adverte, né, do perigo que é colocar a diversão e o prazer como o objetivo principal da nossa vida, em perda, né, do nosso relacionamento genuíno com Deus. Porque a diversão que Deus planejou pra gente, igreja, não é algo superficial ou passageiro, mas é algo que é eterno e que glorifica Ele, amém? Como o pastor falou domingo, que o nosso principal objetivo de vida é glorificar a Deus, amém? Porém, no mundo em que vivemos hoje, né, no mundo caído, essas formas de diversões nem sempre refletem o propósito de Deus na nossa vida, né? O propósito original de Deus, levando as pessoas a buscar prazer nas coisas que não satisfazem, né, verdadeiramente, como consumismo, vícios, pornografias, enfim, nós temos vários exemplos, né? Vamos para o segundo tópico, a busca por diversão e a criação. Aí você já abre lá em Lucas 15. Glória a Deus. Meu Deus. A busca por diversão e a criação. Lucas 15, vamos lá. 15, 11. 15, do 11 a 21. História do filho pródigo, amém? E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele partiu por eles à fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os campos a apacentar os porcos. E desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Essa história do filho pródigo, né, que todos nós conhecemos, ela é uma ilustração muito poderosa sobre essa busca desenfreada, né, que nós temos por diversão e prazer. Ele fez o que todos nós já fizemos um dia, né? Ou melhor, nós fazemos, né, todos os dias. Nós buscamos por diversão, prazer, e queremos satisfazer esses desejos. Queremos satisfazer nossos desejos, e isso representa muitos de nós que em algum momento, né, decidimos seguir os nossos próprios caminhos. Buscamos satisfazer nossos prazeres e satisfação, amém? Esses desejos, igreja, eles não são pecaminosos, amém? O interesse por diversão, ele é um elemento criado no homem, né? Deus colocou isso na gente, amém? Vamos para o próximo tópico. O descanso e a criação. O descanso e a diversão na criação. O desejo por diversão e prazer, como eu falei, não é errado. Na verdade, faz parte de um plano original de Deus para a humanidade. Quando Deus criou o homem, né? Criou o homem e a mulher ali, Adão e Eva. Ele colocou eles ali no jardim paradisíaco e os abençoou com a alegria da sua criação, amém? Como está lá em Gênesis 31, Deus viu que tudo que ele tinha criado era bom, né? Isso incluindo a capacidade humana de se alegrar e de se divertir, amém? Amém. O prazer e o descanso, eles são bênçãos divinas que servem para renovar as nossas forças, fortalecer os nossos laços familiares, comunitários e promover uma vida tranquila, amém? Vamos imaginar um mundo perfeito. O prazer ele seria experimentado plenamente em sintonia com a vontade de Deus, amém? Porém, no mundo em que vivemos hoje, né, o pecado trouxe essa distorção de busca, levando muitos a se entregarem a prazeres egoístas que nos afastam de Deus, amém? Amém.
O propósito original de Deus para a diversão e o prazer era que eles fossem expressões de gratidão e adoração a Ele. O descanso e a diversão, igreja, eles devem ser vistos como uma oportunidade de glorificar a Deus, amém? Desfrutar da abundância da criação de Deus, como está lá em Salmos, não precisa abrir, só anote se você quiser. Salmo 37,4, que diz: deleita-te também no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. A Bíblia está nos convidando, né, a nos deleitarmos ali no Senhor e encontrar o prazer nele, amém? Vamos ler Gênesis 2. Gênesis 2 e 3. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, e descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Amém? Deus, ele, ao criar o mundo, né, estabeleceu esse padrão de descanso e lazer para a gente, para a humanidade, amém? Após ele criar ali o mundo, né, em 6 dias, ele descansou, não porque ele estava cansado, talvez porque ele não estava cansado, né, mas para estabelecer esse ritmo saudável entre... deixa eu me achar... para a humanidade, amém? O descanso não é apenas uma necessidade física, mas também espiritual. Deus ali instruiu, né, o seu povo a reservar o sábado como um dia de descanso, para que pudesse refletir sobre a criação e renovar as forças, né, e se conectar com Ele de uma maneira mais profunda. No Antigo Testamento também tem que as festas e as celebrações, elas também não eram só momentos de descanso e de alegria, amém? Mas eram oportunidades de adoração a Deus, amém? O povo de Israel ele era convidado a celebrar as colheitas e se lembrar das maravilhas de Deus e renovar o seu compromisso com Ele, né? E hoje o conceito de lazer, ele ainda é muito importante para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, né? Deus não nos criou, igreja, para nós vivermos em exaustão constante, né? Mas para equilibrar o trabalho e o lazer, amém? Porém, muitos de nós, né, negligenciamos esse princípio, nos sobrecarregando de tarefas e responsabilidade, ou buscando diversão e lazer em coisas que não trazem essa verdadeira renovação espiritual e genuína para a nossa vida, amém? Aleluia. O descanso, quando vivido segundo o propósito de Deus, é um meio de recarregar as energias e de nos lembrar da sua bondade e cuidado por nós. Vamos ler Gênesis 1, está aqui já, né, aberto. Gênesis 1, 26 e 27. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. Amém? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Amém, igreja? Isso significa que nós temos uma capacidade de subcriar, ou seja, criar coisas novas a partir das coisas que Deus já criou. Amém? Isso inclui a nossa habilidade de se expressar de diversas formas, como arte, música, literatura, invenções tecnológicas e até a nossa forma de lazer. Amém? Deus, sendo o Criador Supremo, né, o Criador de tudo, Ele nos deu essa capacidade de criar, refletindo a sua natureza criativa. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Quando nós usamos a nossa criatividade para o bem, para expressar o que é belo, verdadeiro e bom, nós estamos cumprindo o nosso papel de subcriadores e refletindo a glória de Deus. Amém? Porém, o pecado ele trouxe essa corrupção para a nossa criatividade. Amém? Sim. Em vez de nós refletirmos a bondade de Deus nas nossas criações, muitas das vezes a nossa criatividade ela é usada para propósitos egoístas e destrutivos, amém? O entretenimento, né, de hoje em dia, do mundo que vivemos hoje, muitas das vezes ele exalta a violência, a imoralidade, o vício, a pornografia, né? Isso tudo distorcendo a boa criação que Deus nos deu, amém? Vamos para o quarto tópico, a busca por diversão e a queda. A queda de Adão e Eva trouxe vários efeitos e o maior dele foi a separação entre Deus e o homem, né? A queda resultou nessa corrupção do nosso coração. Todos nós nascemos pecadores, né? Isso
afeta os nossos desejos, nossas ações, os nossos pensamentos, amém? O prazer e a diversão, eles foram distorcidos. Nós pegamos as coisas boas criadas por Deus e distorcemos segundo os nossos desejos pecaminosos. O pecado entrou no mundo, corrompendo a maneira como nós, buscamos satisfação. E o desejo por diversão, ele se mistura agora com cobiça, com egoísmo e busca, por algo que não é mais alinhado com a vontade de Deus. Aleluia. Amém? A diversão agora moderna, como a pornografia, a violência nos filmes, videogames e os vícios, eles refletem essa distorção de prazer. Vocês estão entendendo, igreja? Meu Deus. E em vez de promoverem descanso e renovação, essas formas de entretenimento alimentam ainda mais o pecado e mantêm as pessoas presas nesse ciclo de insatisfação e de dor. O filho pródigo, ele tentou viver dessa forma, com seus desejos ali legítimos, mas distorcidos pelo pecado. E o resultado, foi miséria, tanto material quanto emocional. E por que nós buscamos diversão, igreja? Porque muitas das vezes ela se torna um meio de satisfazer desejos desordenados e de alimentar a ilusão de autonomia. Nós criamos pequenos mundos nos quais nós podemos fazer tudo aquilo que queremos, sem considerar as consequências espirituais que vão ter. Amém? Sim. A busca por diversão e a redenção. Quinto tópico. Glória a Deus. A busca por diversão e a redenção. Além de sermos naturalmente criativos, também possuímos um impulso redentor. Isso significa que mesmo em nosso estado de queda, nós ainda temos desejo de criar coisas boas e corrigir o que está quebrado. E essa inclinação está diretamente ligada com o fato do ser humano ser feito à imagem e semelhança de Deus, como a gente leu. E ter a eternidade no seu coração, como está lá em Eclesiastes 3:11, amém? Amém. O homem caído é uma contradição ambulante. Ele nega a existência de Deus, mesmo sabendo que Deus existe. Ele tenta se ver livre de Deus, mas ele está inserido em um mundo que Deus criou, com uma mente e um corpo que são obras de Deus, e vivendo com as leis físicas de Deus, amém? O homem tenta se ver livre de Deus, através da sua arte, do trabalho e do lazer, mas inevitavelmente ele reflete aquilo para qual ele foi criado. Amém, igreja? Os nossos filmes, novelas e histórias em quadrinhos, eles estão impregnados de temas de reconciliação, justiça, recompensa, graça, salvação e nova vida. Amém? E seguindo o pensamento do filósofo cristão Cornelius Van Til, nós percebemos que mesmo negando a verdade de Deus, o homem ele inevitavelmente a utiliza em tudo que faz. Cornelius Van Til, ele frequentemente usava uma metáfora de uma criança que só consegue esbofetear o pai porque ela está ali no colo dele. Da mesma forma é o homem rebelde. Ele tenta, mas ele nunca consegue se libertar de Deus e da consciência da eternidade. Amém, igreja? Porque toda a criatividade humana, seja na filosofia, na ciência, na literatura, no cinema, nasce de uma matéria-prima de criação divina. Amém? Vocês estão entendendo? Então, mesmo assim, até mesmo assim, as subcriações mais ousadas carregam ecos da verdade eterna, vestígios do Éden e um anseio pelo um futuro glorioso. Amém? O nosso lazer e entretenimento, eles estão imersos em temas e narrativas que refletem esses desejos mais profundos da alma. Por exemplo, libertação do mal, fim do medo, fim da dor, a busca pela eternidade, a reconciliação e a alegria plena. Nós procuramos diversão porque nela nós vislumbramos, mesmo que de uma forma fragmentada e distorcida, reflexo da redenção, da paz e da comunhão, amém? O homem tenta no entretenimento preencher esse vazio da alma e saciar essa sede pelo que é eterno. Como a gente leu no livro de Eclesiastes, que expõe essa incansável busca do ser humano que tenta preencher esse vazio existencial, com o que está ao nosso alcance. Nós tentamos preencher esse vazio e conquistar o nosso alcance. Mas tudo é momentâneo, igreja, tudo é passageiro, amém? Como diz a música dos Titãs, Tudo isso só aumenta a angústia e a insatisfação. Nós fomos criados para criar, mas as nossas subcriações, elas não podem assumir o lugar de Deus e nem da criação original.
Quando tentamos construir mundos de diversão sem Ele, estamos apenas nos iludindo, né? Nós acreditamos ali que nós seremos mais felizes, vivendo segundo nossas regras, nossas paixões, em vez de nos alegrarmos em Deus e na criação. Amém? Amém. Agostinho de Hipona, ele resumiu bem essa verdade. Ele disse: fizeste-nos para ti, e o nosso coração só encontra paz ao repousar em ti. Nós buscamos prazer e entretenimento porque nós acreditamos que ali nós encontraremos sentido e satisfação. Mas a alegria verdadeira, ela não vai ser encontrada nas sombras da minha igreja, mas na fonte de toda a realidade que é Deus. Amém? Nele nós repousamos plenamente, pois Ele é a essência do nosso verdadeiro bem. Amém? O homem rebelde, ele deposita a sua fé em si mesmo e em suas conquistas. Ele direciona o seu amor às diversas formas de diversão e busca, na ilusão do jogo e do entretenimento, o significado e uma satisfação que nunca se completam. Amém? Sim. O teólogo Hermann Bavinck, eu não sei se eu disse direito, mas ele disse assim: o homem almeja a verdade, mas é falso por natureza. Anseia por descanso, mas se lança de uma diversão a outra. Suspira por uma bênção permanente e eterna, mas se agarra nos prazeres passageiros. Busca a Deus, mas se perde na criatura. Nasce filho da casa, mas se alimenta do sabugo dos porcos, numa terra distante. Isso é muito forte na igreja. Nós procuramos diversão, porque nela nós vislumbramos, mesmo que de uma forma imperfeita, ecos de alegria eterna que a redenção nos promete. Vocês estão entendendo? Em nossas subcriações nós tentamos recriar essa realidade sem nos submetermos ao Criador. E para concluir, a busca incessante por insatisfação, ela é uma marca profunda da experiência humana, né? Muitos artistas como o Rolling Stones, eles cantaram sobre essa busca e essa frustração, né? Ele disse um trechinho: não consigo satisfação, e eu tento, né? E isso expressa essa luta constante que a gente tem de encontrar algo que preenche esse nosso vazio interior, né? Porém, a verdadeira satisfação, ela nunca será alcançada se nós continuarmos procurando nos lugares errados. Nós buscamos prazeres temporários e, por mais que eles ofereçam aquele alívio momentâneo, eles nunca vão trazer essa paz duradoura que o nosso coração procura. Amém? E o exemplo do filho pródigo, né, ele ilustra bem essa busca por satisfação, né? E ao perceber que nada mais ele satisfazia ele naquela terra, ele decide retornar, né, à casa do pai. E a motivação inicial parecia ser por causa do material, né? Mas ao ser confrontado com o amor incondicional de Deus, do pai dele, né, e a graça do pai, ele finalmente descobre que a verdadeira satisfação está no relacionamento restaurado. Amém? E não nas riquezas ou prazeres temporários. E o erro dele foi achar que ele poderia viver de uma forma independente, sem a direção e o cuidado do pai dele. E isso reflete na gente hoje, né? Porque nós somos desse jeito. Nós tentamos viver segundo as nossas próprias regras, buscando felicidade e satisfação naquilo que a criação oferece, né? Sem perceber que o Criador é a verdadeira fonte de tudo aquilo que precisamos. Amém, igreja? Aleluia. A diversão e o prazer, quando vividos segundo a luz da redenção, eles podem ser transformados em expressões de gratidão e adoração a Deus. E essa compreensão de que a satisfação verdadeira não está na busca por prazeres, prazeres temporários, mas na restauração completa que Deus nos oferece, amém? Nos permite retornar ao Pai como filho pródigo, amém? E encontrar essa verdadeira vida, essa vida que não é marcada por busca incessante de prazeres momentâneos, mas pela alegria de estar em comunhão com aquele que é a fonte de toda a satisfação. Amém, igreja? Vocês entenderam? Então, que nessa noite a gente vem orar por que o Senhor nos dê esse entendimento, né? Que nós só encontraremos satisfação nele, prazer nele, alegria nele. Amém, igreja? Amém. Olha, irmã, já tinha 6 minutos e é o restante isso aqui,
6 minutos e 45 segundos. Muito bem, irmã.